Palavra de vida eterna de quarta-feira, dia 30 de novembro. Hoje a igreja celebra o apóstolo Santo André. E a palavra de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando mais um pouco, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje a igreja celebra, um dos 12 apóstolos, Santo André. E aí por isso que a palavra de hoje traz justamente o chamado de André, juntamente com alguns outros. Oportunidade que nós temos é sempre de renovar nossa fé. Quando a gente celebra um apóstolo, oportunidade que a gente tem de renovar nossa fé, renovar o nosso batismo, renovar o nosso amor pela igreja, que tem como coluna os apóstolos. E também renovar o nosso sim. Aqui nós temos o chamado. Jesus passou onde eles estavam trabalhando, à beira do mar, fez o chamado e olha, eles, São Mateus faz questão de dizer, imediatamente deixaram aquilo que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Aqui a gente pode pensar um pouquinho também no nosso chamado, Quantas vezes, e que Jesus já passou na nossa vida, chamando. Muitos já responderam. Muitos hoje vivem muito bem a vocação, o chamado, o chamado para a vida religiosa, como padre, como consagrado religioso, o chamado para o matrimônio, para constituir uma família, para ser pai, para ser mãe, o chamado também aí para a vida, profissional, a nossa presença, a presença do leigo na vida desse mundo como sal, como luz. Muita gente já se encontrou, já disse o seu sim e hoje vive muito bem, a sua vocação, o seu estado de vida, a sua profissão, mas muitos ainda perdem a oportunidade. Jesus passa, chama e muitos ainda ficam acanhados, ficam com medo, com receio de dizer o sim. Imediatamente deixaram tudo para seguir Jesus. Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos perder a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Não ter medo de dizer o nosso sim. Não ter medo de dar um passo. Conforme a gente vai dando os passos, vai se lançando, que Deus vai confirmando a nossa vocação, a nossa missão, que Deus vai nos abençoando, nos fortalecendo, Deus faz o chamado, porém quem tem que dizer sim somos nós. Então que a palavra de Deus hoje possa de fato vir ao nosso encontro, ao seu encontro, que você possa renovar o seu sim. Pensamos então, até mesmo dentro desse tempo do advento, um tempo de maior do exame de consciência, de conversão, de confissão, que a gente possa então renovar a nossa fé, renovar o nosso batismo, renovar o nosso sim. Então que Deus te abençoe, te proteja e que você também possa avançar para águas mais profundas. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.